Imagine trabalhar 12 horas por dia aos 13 anos, em uma fábrica de algodão ganhando $1,20 por semana. Dormir em um porão úmido dividido com a família inteira. E 40 anos depois, ter uma fortuna de $380 milhões, equivalente a mais de 300 bilhões hoje. E então doar 90% de tudo, construindo 2.500 bibliotecas pelo mundo. Esta é a história de Andrew Carnegie, o imigrante escocês que se tornou o rei do aço e depois o maior filantropo da história. E você vai descobrir por que ele dizia que morrer rico é morrer em desgraça. Qual estratégia brutal ele usou para esmagar Rockefeller em uma negociação e como transformou o trabalho braçal em império que construiu o arranha-céus da América. 1835. Dunfermline, Escócia. Nasce Andrew Carnegie, filho de William, um tecelão manual que trabalhava em casa fabricando linho. A família era pobre, mas tinha dignidade, comida na mesa e teto sobre a cabeça. Até que a Revolução Industrial chegou como tsunami, destruindo tudo. Máquinas a vapor começaram a produzir tecidos 100 vezes mais rápido que tecelões manuais. De repente, o trabalho de William não valia nada. Clientes sumiram, dinheiro acabou. E em 1848, a família estava tão desesperada que vendeu tudo o que tinha e embarcou para a América, com algumas moedas no bolso e esperança de recomeçar. Andrew tinha 13 anos e nunca esqueceria a humilhação de ver o pai, homem orgulhoso e habilidoso, ser descartado como lixo pela modernização, como guerreiro vencido pela tecnologia que não entendia. Chegaram em Allegheny, Pensilvânia, perto de Pittsburgh, e Andrew conseguiu trabalho em fábrica de algodão como bobbin boy, garoto que trocava carretéis de linha nas máquinas, 12 horas por dia, 6 dias por semana, $1,20 por semana, trabalho brutal que destruía corpo e espírito. Mas Carnegie tinha algo queimando dentro dele, uma fome de vencer tão intensa que transformava cada tarefa degradante em degrau de escada invisível que só ele enxergava. Enquanto outros garotos reclamavam e faziam corpo mole, Carnegie trabalhava mais rápido. Voluntariava-se para horas extras, aprendia funcionamento das máquinas, fazia perguntas inteligentes para supervisores, tratava aquela fábrica miserável como universidade gratuita, onde cada dia era aula de industrialização. Ele tinha entendido que educação não vem só de livros, mas de observar sistemas complexos, funcionando como quem estuda relógio desmontado para entender tempo. Aos 14, conseguiu emprego melhor como mensageiro de telégrafo, ganhando $2,50 por semana. E aqui Carnegie fez algo que mudaria sua vida para sempre. Em vez de simplesmente entregar mensagens e ir embora, ele memorizava nomes de todos os empresários importantes, endereços de escritórios, quem fazia negócio com quem estava crescendo, quem estava quebrando. Ele transformou o trabalho simples de mensageiro em masterclass de networking e inteligência de mercado, como espião coletando dados preciosos sem ninguém perceber. Aprendeu sozinho a operar o telégrafo tão bem que virou um dos melhores operadores da região. E aos 17, foi contratado como secretário pessoal de Thomas Scott, superintendente da ferrovia Pennsylvania Railroad. E essa foi a porta que abriu todas as outras, porque Scott viu algo especial naquele garoto magricelo e decidiu transformá-lo em protegido. Scott ensinou Carnegie tudo sobre ferrovias, finanças, investimentos, negociações. Tratou ele como filho que nunca teve. Deu oportunidades que nenhum imigrante pobre normalmente teria. E Carnegie absorvia conhecimento como esponja seca em água. Trabalhava 18 horas por dia, lia livros de negócios e economia à noite, economizava cada centavo vivendo como mendigo, mesmo ganhando bem. E começou a fazer pequenos investimentos em ações de ferrovias e empresas de telegrafia, usando dicas que Scott dava. Aos 25, Carnegie já tinha pequena fortuna acumulada através de investimentos inteligentes, mas não parava de trabalhar duro na ferrovia, subia posições, ganhava bônus, reinvestia tudo, multiplicava capital como bola de neve gigante rolando montanha abaixo, ganhando massa exponencialmente. Mas a grande sacada de Carnegie aconteceu durante a Guerra Civil Americana. Em 1861, quando ele percebeu algo que mudaria sua vida. Ferrovias e telégrafos eram críticos para a guerra,
e pontes de ferro eram essenciais para ferrovias, e quem controlasse produção de ferro e aço controlaria a infraestrutura inteira do país, como quem controla a água, controla a vida no deserto. Carnegie decidiu deixar o emprego seguro na ferrovia e abrir sua própria empresa de pontes e estruturas de ferro. Decisão que todo mundo chamou de loucura, porque ele estava jogando fora a carreira estável para se tornar empresário sem experiência em metalurgia. Mas Carnegie tinha visão clara. A América estava se expandindo para o oeste. Cada expansão precisava de ferrovias. Cada ferrovia precisava de pontes. Cada ponte precisava de aço. Ele não estava vendendo produtos, estava vendendo progresso inevitável. A empresa começou pequena, mas cresceu explosivamente, porque Carnegie aplicou 3 estratégias que o separariam de todos os concorrentes. Primeira, obsessão fanática por redução de custos sem sacrificar qualidade. Ele implementou o sistema de contabilidade detalhado, onde cada centavo era rastreado, cada desperdício eliminado, cada processo otimizado, enquanto outros donos de fábrica mal sabiam quanto custava produzir cada peça. Carnegie sabia ao centavo e usava essa informação como arma em negociações, podendo baixar preços até limite onde outros não conseguiam competir. Segunda, adoção agressiva de novas tecnologias. Quando o processo Bessemer revolucionou a produção de aço, tornando-a mais rápida e barata, Carnegie investiu fortunas modernizando fábricas completamente. Enquanto concorrentes relutavam com medo do investimento, ele entendia que quem chega primeiro na tecnologia nova domina mercado por anos, como corredor que sai na frente e nunca é alcançado. Terceira e mais brutal, integração vertical implacável. Carnegie comprou minas de ferro, minas de carvão, ferrovias para transportar matéria-prima, navios para distribuir produtos. Ele controlava desde buraco na terra até arranha-céu construído. Cada etapa que dominava era margem que embolsava e concorrente que sufocava. Em 1890, Carnegie Steel era a maior produtora de aço dos Estados Unidos. Produzia mais que Inglaterra inteira, e os lucros eram tão absurdos que Carnegie ganhava milhões por ano enquanto dormia. Mas ele continuava obcecado por eficiência, visitava fábricas pessoalmente, cobrava gerentes, demitia incompetentes sem piedade, premiava produtivos generosamente. Tratava a empresa como máquina perfeita que precisava funcionar em sincronia total, como orquestra sinfônica, onde cada músico toca perfeitamente ou é substituído. Em 1901, JP Morgan ofereceu comprar Carnegie Steel por 480 milhões de dólares, valor absurdo para a época. Carnegie aceitou na condição de receber tudo em títulos, não em dinheiro, porque não confiava em papel. E aos 65 anos se aposentou como um dos homens mais ricos do planeta. Mas aqui começa a parte mais fascinante da vida de Carnegie. Ele passou os últimos 18 anos de vida distribuindo sistematicamente 90% da fortuna, porque acreditava genuinamente que morrer rico era vergonha moral. Escreveu artigo famoso chamado O Evangelho da Riqueza, argumentando que ricos têm obrigação de usar fortuna para melhorar a sociedade, não para acumular e passar para herdeiros preguiçosos. Construiu 2.500 bibliotecas públicas em cidades pequenas por todo os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, porque acreditava que acesso a conhecimento era a chave para a mobilidade social. Financiou universidades, salas de concerto, institutos de pesquisa. Fundou Carnegie Hall em Nova York. Doou mais de 350 milhões até morrer em 1919 aos 83 anos. E ainda deixou fundações que continuam distribuindo dinheiro até hoje, mais de 100 anos depois. Então, que lições você extrai de Carnegie? Primeira, educação acontece em qualquer lugar se você prestar atenção. Ele aprendeu mais como mensageiro e secretário que maioria aprende em MBA. Cada trabalho é escola se você tratar como tal. Segunda, network vale mais que dinheiro, especialmente no início. Relacionamento com Thomas Scott abriu portas que capital nunca abriria. Invista em relacionamentos estratégicos antes de ter dinheiro. Terceira, economize agressivamente e invista cedo mesmo que pequeno. Carnegie começou investindo migalhas, mas começou cedo.
E compounding fez mágica. Tempo no mercado vale mais que timing perfeito. Quarta, identifique tendências macro inevitáveis e posicione-se antes da massa. Ele viu que a América precisaria de aço para crescer. Qual tendência inevitável você vê hoje? Quinta, tecnologia nova é vantagem competitiva temporária, mas decisiva. Seja primeiro a adotar inovações que tornam produção mais eficiente. Seja early adopter, não late majority. Sexta, contabilidade detalhada é arma estratégica, não burocracia chata. Saber custos exatos dá poder de negociação brutal e identifica desperdícios invisíveis. Sétima, integração vertical, quando possível, elimina intermediários e aumenta margens. Controle máximo de etapas que fazem sentido estrategicamente. Oitava, filantropia estratégica constrói legado que transcende dinheiro. Carnegie ainda é lembrado um século depois não pelo aço, mas pelas bibliotecas que construiu. A história de Andrew Carnegie prova que imigrante pobre trabalhando 12 horas em fábrica pode virar homem mais rico do mundo e ainda ter sabedoria de distribuir fortuna para causas maiores. Ele viveu o sonho americano completamente, da miséria absoluta à riqueza inimaginável, e depois teve coragem de abrir mão de tudo por acreditar que riqueza sem propósito é maldição, não bênção. Se inscreve agora, ativa sininho, comenta qual parte mais impressionou. Foi a estratégia de custos, integração vertical ou filantropia massiva? Descrição tem materiais extras sobre Carnegie. Próximo vídeo, outra história épica. Até lá e lembra, não importa onde você começa, mas onde você decide chegar.